Você já viu algum caso de alguém que esteja literalmente preso receber o direito de liberdade e mesmo assim permanecer preso? Parece estranho perguntar assim, porque a resposta é óbvia. Ninguém, tendo o direito à liberdade, aceitaria ficar preso, pois seria uma injustiça. Existem situações que a nossa razão se recusaria a aceitar, como esta que acabamos de citar, ou outras, como, por exemplo, você aceitaria pagar uma dívida que já foi paga? Ou ter direito a algo e aquilo não chegar até você? É claro que não. Seu senso de justiça imediatamente o moveria a se recusar e não se conformar. Invariavelmente, dentro de você, a voz alta e clara de "não é justo" não se calaria até que de fato a situação se resolvesse. A injustiça tem o poder de mexer com qualquer pessoa, mas infelizmente, nem todos se atentam a isso, principalmente com as injustiças na alma. Na cruz, o Senhor Jesus pagou nossas dívidas e nos deu liberdade. Mas por que tantas pessoas estão presas à depressão? Ele deu a liberdade, mas por que muitos não conseguem viver em paz? Por que não conseguem viver livres interiormente? Não seria isso uma tremenda injustiça? Se ele já levou sobre si todas essas coisas? Por que tantos continuam presos ao que lhes faz mal, insistindo em se manter no caminho que já lhes trouxe destruição? O prisioneiro que permanece sentado na cela, mesmo a porta já tendo sido aberta. O que o impede? O medo? Ou já se acostumou às grades e não acredita que o direito recebido é realmente seu? Será que o que te prende neste cativeiro não é a sua conformidade? A justiça de Deus se move pela fé. A fé não é sentimento, é ação. É decisão, que se recusa a carregar a dor que insiste em ficar, que se recusa a se manter no mal, que sabe que a palavra de Deus se cumpre por causa do caráter de quem prometeu. A fé é o movimento de quem decide não aceitar ficar sem o que já foi prometido. O senso de justiça que se transforma em atitude. A decisão materializada no altar. E com essa decisão, você pode se levantar e sair dessa prisão definitivamente, sem olhar para trás. Pois é, você que analisou, que acompanhou esta matéria sobre injustiças, eu pergunto como que está a sua vida? O que é injusto na sua vida? O que você vem vivenciando de um tempo para cá, ou de muitos anos para cá, ou quem sabe a vida toda, que você classifica como injustiça? Você, por exemplo, é um profissional que sempre se dedicou à empresa, mas nunca foi reconhecido. Você é um empresário que faz de tudo pelos clientes, você visa servi-los, mas a sua empresa não prospera. Você tem uma causa na justiça, literalmente falando, presa. É algo que você tem direito, mas você ouve sempre a mesma frase: aguarde, ainda não chegou o tempo, isso já se passaram anos e até décadas. Qual é ou quais são as injustiças que você vem vivenciando? Por esta razão que hoje, segunda-feira, 14 de julho, nós estamos então vivendo o clamor pelos injustiçados. Sim, você que tem uma injustiça profissional ou qualquer injustiça, nós vamos levantar um clamor a Deus. Eu quero convidar a você, você amiga, você amigo que diz: eu não aceito essa situação, isso está errado na minha vida. Agora, você tem que buscar em Deus os seus direitos. A justiça que vem de Deus vem pela ação da fé. Não adianta você, se considerar apenas uma pessoa honesta, uma boa pessoa, que não faz mal a ninguém, se você não agir a sua fé. Você vê que no tribunal dos homens, as pessoas precisam entrar com uma ação jurídica. E diante de Deus, você precisa entrar com uma ação de fé, que começa você despertando para isso, seguido de uma atitude de vir ao Congresso da Prosperidade hoje e levantar conosco o clamor pela justiça na sua vida. Inclusive, teremos a renovação da aliança. Nós vamos falar mais a esse respeito. Daqui a pouquinho, o primeiro horário às 7 da manhã, depois às 10,
ao meio-dia, 15, 18 e 19h30. Nós aguardamos por você hoje e, com certeza, a data de hoje será um divisor de águas na sua vida. Vamos acompanhar como que estava a vida do Pedro, as injustiças que ele passou, mas quando agiu a fé, buscou em Deus, no tribunal de Deus, a justiça que ele obteve. O nome do senhor? Bom dia, Pedro. Seu Pedro, conte aí a sua vida antes do altar. Porque eu cheguei na Igreja Universal, estava conversando até com meu amigo, eu era um perseguidor da Igreja Universal. Odiava a Igreja Universal. Não gostava de ninguém, falava que era Igreja Universal, já era motivo de briga para mim. O senhor já tinha vindo alguma vez? Na Igreja Universal, nunca. Eu julgava, como diz, julgo o livro pela capa. Porque meu pai, ele tinha a religião dele, ele disse para nós, reuniu todos os filhos e falou, vocês podem ir em qualquer igreja, mas nunca vai na Igreja Universal. Aquela igreja lá vai destruir a vida de vocês. E o senhor comprou essa ideia? Eu comprei essa ideia, dali 2 meses meu pai veio a falecer, aí despertou uma raiva maior ainda pela Igreja Universal. Porque tudo para nós que acontecia na família, ela é a Igreja Universal culpada. Ué? Mesmo sem conhecer a Igreja Universal. Aí fui percebendo que minha filha, o corpo dela encheu de ferida. Ferida, tumores, furuncos. Ficava 2, 3 dias em casa e os demais no hospital. Meu filho, a mesma situação. Por fim, a minha esposa, é difícil, batendo a cabeça na parede, tirando todos os cabelos da cabeça, louca, ficou louca. E falando que o cabelo dela estava loiro, o cabelo dela era preto, ela arrancou todo o cabelo da cabeça, com as próprias mãos. E foi muito complicado. Aí, um certo momento, a gente estava numa situação que a gente morava num cômodo, né, um cômodo sem piso, sem nada. E não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. Tudo que nós tínhamos era ganhado dos outros. Aí nós assistíamos televisão na casa de uma prima, quando nós queríamos assistir televisão. E percebi que ela estava indo demais na casa dessa minha prima. E ela estava assistindo o programa da igreja. Ela ia para lá para ver escondido. Para ver escondido. E um certo momento eu peguei e falei, já que a minha família é toda doente, minha esposa doente, eu não tinha vida. A gente vivia, mas não tinha vida. Aí eu falei, quer saber, eu vou matar eles, vão me matar. Tomei a decisão, fui num bar lá, comprei um monte de cachaça, corotinho, porque eu não tinha condição nenhuma, e o corote é super barato. Bebi aquelas bebidas, coloquei a arma em cima da mesa, vou aguardar eles dormir, vou lá, dou um tiro na cabeça de cada um e dou um tiro na minha cabeça, porque eu não tinha mais o que fazer. Aí, eu me lembro que sentei no sofá da minha prima esperando eles dormirem, liguei a televisão, apareceu o bispo falando a minha história. Eu falei, mas como que esse homem está falando a minha história? E eu nem conheço eles, eu estou perseguindo eles. Aí fui lá brigar com a minha esposa, cheguei lá, falei, você está assistindo o programa da Igreja Universal? Ela falou, estou. Eu falei, mas não persegue a igreja, está assistindo o programa da igreja? Ela falou, estou. Inclusive eu quero ir conhecer, é a nossa última saída, é a nossa última porta. Eu peguei e falei, mas que porta? Ela não tem porta, eles só roubam, vão tirar tudo que é nosso. Ela falou, vai tirar o quê? Isso não tem nada. Aí eu vim para a Igreja Universal, cheguei nessa situação, peguei na Igreja Universal, daí o pastor pegou, orientou a gente. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, deitei e dormi como nunca tinha dormido. Porque a gente não dormia em casa. Dormi como eu nunca tinha dormido. Chegou no sábado, juntei tudo que tinha dentro de casa, que não prestava. Joguei tudo fora. Aí minha esposa falou, você está ficando maluco, agora eu sei que está ficando louco. Você vai comprar de novo isso daí? Eu falei, não vou. Eu vi algo diferente lá, mas como você viu diferente, se você persegue, eu vi algo diferente. Aí no domingo nós voltou. Aí o pastor falou, passa toda a família pelo altar. A gente andou 2 horas de a pé para chegar na igreja. Eu, a minha esposa, eu coloquei uma filha nas costas, outro filho da mão, a filha toda cheia de ferida, não conseguia nem andar, nós catava um pouco no colo. Aí chegamos na Igreja Universal, o pastor falou, passa pelo altar. A gente passou pelo altar. Aí chegando em casa, no outro dia eu vi as feridas secando todas, as feridas.
a minha esposa pegou e não... Eu percebi que ela não começou a bater a cabeça nem nada, não machucando mais. Ela falou, tem algo diferente lá mesmo. Eu falei, tem algo diferente, vamos continuar. Aí recebi o Espírito Santo também. Esse foi o maior presente, o maior tesouro, a maior riqueza. Aquela tristeza que a gente tinha sumiu, as enfermidades desapareceu. A minha esposa, o cabelo dela voltou a crescer, aquele cabelo bonito, cabelo lisinho, pretinho, a coisa mais linda. E hoje é só alegria com o Espírito Santo. E hoje eu não troco ele por nada. Aí eu falei, ela falou, mas agora nós vamos lutar pelas demais coisas. Eu peguei e falei, não precisa. Está escrito que as demais coisas seriam acrescentadas. E aí Deus foi acrescentando. Deus nos deu primeiramente a paz. Depois Deus nos deu saúde, que nós não tínhamos saúde. Depois Deus nos deu a primeira empresa. E eu era uma pessoa tímida, vergonhosa. Deus me deu uma empresa que hoje eu sento no meio dos empresários famosos da cidade, deputados, para fechar negócio com eles. Aí Deus nos deu a segunda empresa. Depois Deus nos deu a terceira empresa. Deus nos deu a quarta empresa. Nos deu a quinta empresa. Eu falei, Deus, basta. Deus falou, você vai montar a sua empresa agora para dar curso. Eu falei, amém, graças a Deus. Mas todas essas conquistas que eu tenho, eu não troco pela paz que Deus me deu hoje. Eu não troco. O Espírito Santo dentro de mim, dentro da minha esposa, da minha família, é o nosso maior tesouro. Deus abençoe muito mais. Desde o início deste propósito, milhares de resultados já aconteceram. Comecei a estudar, me formei na área de TI. Depois de um tempo, abri minha empresa no ramo de monitoramento de frotas, que já atua no estado, em quase todos os municípios. Abri a empresa, tudo direitinho, tudo certinho, e começou a vir clientes. Hoje eu tenho contratos com empresas dos mais variados ramos aí no estado de Santa Catarina. O faturamento que eu tive nesse negócio, ele já foi o dobro do que eu ganhava na empresa durante 13 anos que eu fiz a minha carreira. Tudo isso graças a uma aliança com Deus, que abre portas e faz justiça na vida daqueles que trazem suas causas perante o justo juiz. No lugar das humilhações, ele traz a honra. Onde havia vergonha, hoje há um grande testemunho. E tudo passa a ser diferente. Se você cansou dessa situação, participe conosco do clamor pelos injustiçados. E nesta oportunidade, teremos a renovação da aliança com Deus. Se por algum motivo você quebrou a sua aliança com Ele, você terá essa oportunidade. Nesta segunda-feira, dia 14 de julho, na maior palestra de prosperidade do mundo. Que mudança, né, completa na vida do Pedro. O Espírito Santo, a cura, a prosperidade. Você vê, Deus quer fazer justiça na sua vida. Hoje, portanto, segunda-feira, 14 de julho, clamor pelos injustiçados, com a renovação da aliança. Daqui a pouquinho, 7 da manhã, estarei com você. Pastor Renato estará às 10 ao meio-dia, eu retorno às 15 horas. Bispo Jean Paulo, na viração do dia, às 18 horas. E, uma vez mais, eu retorno com você no Congresso da Noite, às 19h30. Templo Maior, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Você é o nosso convidado. Inclusive, eu estou aqui com o pastor Thomas, dos nossos estúdios, que é da Universal do Jardim Atlântico. Grande oportunidade para esta pessoa que está vivendo uma injustiça clamar a Deus. Bom dia. Bom dia, pastor Sérgio. Isso é fato. Se você está aí do outro lado, vivendo uma injustiça, passando por momentos difíceis na sua vida, o Deus justo quer fazer justiça. Por isso, vem estar conosco, usar essa fé e alcançar a sua justiça. Nós teremos ali no Jardim Atlântico também 5 horários. Exatamente. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 19h30, na rua Elismão Pinto da Luz, 1348. Para mais endereços, universal.org/localizar. Agora, se você, durante este ano, estava fazendo pacto com Deus, ou até nos anos anteriores, e interrompeu, retorne hoje. Hoje vai ser a renovação da aliança.
Para você que interrompeu, que quebrou por alguma razão, esqueça o passado, vamos virar a página, fé, olhar para frente. Traga a sua aliança se você já tem, para ser ungida, está aqui a aliança. Se você não tem, gratuitamente você receberá uma aliança como esta, com a gravação em hebraico, aliança com Deus. E se você já está participando toda segunda, obviamente não quebre o seu pacto, porque temos aí 6 meses pela frente. E se você atravessá-los de mão dada com Deus, tudo será diferente. Não é por acaso que você acompanha nessa manhã, nesse início de manhã, a nossa programação. Inclusive, vamos agora acompanhar como que estava a vida da Jaqueline. A Jaqueline recorreu à aliança com Deus, ao pacto com Deus, ao tribunal do justo juiz, e a justiça foi feita. Seu nome? Jaqueline. Jaqueline, como é que era a sua vida quando você chegou aqui? Então, bispo, era totalmente destruída. A minha vida e a do meu esposo era sem perspectiva nenhuma. Ele trabalhava numa empresa e a empresa sempre humilhava muito ele e nós tínhamos que pedir dinheiro emprestado porque o dinheiro entrava numa mão e saía na outra. Nós não fazíamos nada com o salário que ele recebia. Quando nós ia pagar uma conta, fazer alguma coisa, acabou o dinheiro ali. Então, nós tínhamos que pedir dinheiro emprestado, cheque emprestado, predatando o cheque para poder pagar, fazer as compras do mês. Tínhamos um carro que a gente empurrava mais do que andava dentro dele. E aí fomos vivendo essa injustiça, né? E nós queríamos algo para comer e não tinha, porque a gente queria, mas não podia. Quer dizer, vocês trabalhavam e viviam nessa miséria? Sim, era uma miséria total, bispo. Trabalhava e não via o resultado desse trabalho. Era a vida que a gente vivia, né? E depois que chegou? Depois que a gente chegou, tudo mudou, bispo, porque ele conquistou a empresa dele, né? Ele tem uma oficina mecânica. Graças a Deus, a gente adquiriu a nossa casa, o nosso carro. A gente comprou um sítio, que era o sonho dele, né? E os clientes só vêm aumentando, né? Tudo, na realidade, mudou completamente a nossa vida. Quanto tempo faz que vocês têm uma aliança com Deus? Já faz 20 anos, bispo. 20 anos? Sim. Então, quando vocês chegaram há 20 anos atrás, vocês não tinham nada. Nada. Era um carro quebrado, ele já era mecânico. Sim. Não, ele não era mecânico ainda, ele trabalhava em outra empresa. Trabalhava em outra empresa. Sim, outro ramo. A ideia de se mudar para o ramo da mecânica foi Deus que deu a inspiração. Foi Deus que deu a inspiração através do altar. Através né? do altar. Sim, senhor. E aí, de fé em fé, vocês vêm conquistando. Sim, senhor, viemos conquistando. Agora, onde entrou a fogueira santa na vida de vocês? Entrou porque a gente via que a gente lutava e não conseguia, né, bispo? A gente lutava com a força do nosso braço, a gente não conseguia. E aí, quando a gente ouviu a fé, a gente partiu para essa fé, né? E a gente colocou o nosso tudo e Deus respondeu, porque Ele não deixou a gente sem, né, aquela resposta. O altar não deve nada para ninguém. Ele trouxe a resposta de tudo, bispo. Quer dizer, passo a passo vocês foram conquistando. Sim, passo a passo. Não foi mágica. Não, senhor, não foi Luta. mágica. Muita luta. Perseverança. Sim, muita perseverança, bispo. E ele já tinha conquistado a mecânica. E após a pandemia, no começo da pandemia, a oficina pegou fogo. Meu Deus. E aí, quando a gente chegou, porque pegou fogo atrás na casa da vizinha e veio para a oficina, né? E quando eu cheguei, como o senhor falou no começo da reunião, não é fácil. Quando a gente está passando o deserto, olhar para aquilo tudo e viver, é só a fé mesmo. Não tem outra questão. E aí, quando a gente chegou, eu falei, meu Deus, Senhor, por que esse fogo não parou ali, né? Foi a minha primeira pergunta, gente, né? Já tinha fé. E Deus falou assim, eu cuidei de tudo. E realmente Deus cuidou, bispo, porque na oficina tinha as questões guardadas de óleo, de gasolina e tinha um carro a álcool estacionado dentro, né? E quando a gente chegou, o bombeiro pericial chegou, ele falou assim, alguma coisa parou esse fogo lá, porque aqui era explosão para um quarteirão inteiro. Olha só. E, claro, a gente não foi fácil, porque a gente teve que se reerguer de novo, mas a gente se reergueu para a honra e glória do Senhor Jesus, porque a gente foi para o altar. Eu falei, o altar não deve nada para ninguém, não deve mesmo. A gente refez tudo, bispo. Quer dizer, ao invés de se revoltar contra Deus, Sim. de se tornar contra Deus, poxa, por que Deus permitiu? Temos sido fiéis, temos obedecido a palavra, vocês foram para o altar. Trouxeram a causa de vocês para o altar. Sim. E reergueu-se. Como é que está a oficina hoje? Então, uma bênção, bispo. Eu falei para ele, não olha para nada. Não olha para nada porque Deus é com a gente. A gente vai se levantar. E a gente se levantou. A oficina está uma bênção, bispo. Ele tem os clientes dele. Tem dia que não tem nem tempo para almoçar, de tanto cliente que tem. Está uma bênção, então, graças a Deus. hoje vocês moram em casa própria. Sim. Tem o lugar de vocês. Sim, sim, senhor. Tem os veículos. Sim. Comprou o sítio. Sim.
Para quem chegou, não tinha dinheiro para comprar comida. Nada, não tinha dinheiro para comprar nada. Agora, me diga uma coisa, qual é o seu maior bem? O meu maior bem é o Espírito Santo, bispo. Porque quando eu cheguei, eu não acreditava em mim. Né? Eu não acreditava em mim, eu era triste, eu tinha depressão, tinha desejo de suicídio. O casamento era totalmente destruído, né? Meu esposo estava viciado devido aos problemas. E eu cheguei e aprendi a fé, fui para o altar. E a primeira conquista que eu recebi foi o Espírito Santo. Foi o maior de todos. Priorizou o Espírito Santo? Sim, foi o maior de todos. Foi a maior alegria. Tomou posse do reino de Deus? Sim, Senhor. Valeu a pena? Muito, muito demais. Graças a Deus. Deus te abençoe bem forte para o nosso Deus. Tá vendo? A diferença que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. A Jaqueline, no momento difícil, a reação foi na fé. Levou as questões para o altar, Deus fez justiça. Hoje ela e o marido cheios do Espírito Santo, prosperando, a oficina fazendo a diferença, não falta clientes, vieram conquistas. Não é mágica, tem lutas, tem batalhas, mas em aliança com Deus e a fé no altar, então a justiça acontece. A gente vê aí, né, pastor Thomas, a grande diferença, há um antes e um depois na vida desse casal. Exatamente, é uma diferença porque ela fez uma aliança com Deus. Essa pessoa que nos acompanha já fez tantas alianças com tantas pessoas que deu errado. Por que não fazer com um Deus vivo que quer mudar a sua vida e mudar a sua história? Por isso hoje, venha fazer essa aliança e Deus vai renovar sua vida. Não tenha dúvidas disso, não é por acaso que você está nos acompanhando, não. Aliás, eu queria que você acompanhasse aqui comigo o que diz o texto sagrado. Se é o clamor pelos injustiçados, a palavra de Deus aqui em Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8, diz assim: palavras do Senhor Jesus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa. Ou seja, Deus tem pressa em corrigir o que está errado na sua vida, reparar os erros que a vida lhe trouxe. Mas você precisa entender que você precisa de uma ação de fé. As coisas não vão acontecer naturalmente, automaticamente, como chuva que cai do céu. Você tem que provocar o céu. Você tem que manifestar aqui na terra a sua fé, ação de fé, e o céu reage em seu favor. Hoje o clamor pelos injustiçados, com a renovação da aliança. Inclusive, se você interrompeu a sua aliança, hoje é dia de voltar. Um dia você chegou aqui, com a vida destroçada. Fez parte desta multidão. Recebeu a direção e a força necessária para vencer, e em pouco tempo a sua condição já era bem diferente. Já não tinha mais o nome sujo, os negócios iam de vento em popa, os caminhos se abriram e tudo começou a dar certo. Seu tempo, todavia, se encurtou por conta do aumento do trabalho e já não havia mais espaço no dia para buscar a direção de Deus. Hoje você está longe, colhendo os frutos da sua aliança quebrada. Os negócios se foram, as dívidas voltaram a fazer parte da sua vida e a falsa sensação de bem-estar deu lugar à preocupação e ao desespero. Se um dia você fez parte desta multidão, já esteve no quadro dos vencedores e por um motivo ou outro quebrou a sua aliança e se afastou, chegou a hora de retornar. A oportunidade de você firmar uma nova aliança com Deus e recuperar tudo que perdeu no maior congresso de prosperidade do mundo. Esteja com a gente, então venha refazer a sua aliança com Deus. Sim, Deus está te esperando. Agora às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 e 19h30. Quem sabe um dia você pegou a aliança, como você está vendo aí, quem sabe você até se vê nessas imagens. E talvez por alguma razão ou outra interrompeu. Retorne hoje, vamos virar a página, vamos olhar para frente. Pastor Thomas, temos 6 meses pela frente que serão de total diferença para quem renovar ou fizer a sua aliança com Deus. Com certeza, será a oportunidade dela fazer esses últimos 6 meses a diferença na sua vida. Por isso, vem estar conosco, renovar seu pacto, sua aliança, e Deus vai ser com você nesses últimos 6 meses. Hoje é o dia 14 de julho, 7 da manhã, estarei com você, pastor Renato, 10 e meio-dia. Eu retorno às 15, bispo Jean Paulo às 18 horas e retorno também pessoalmente com você às 19h30. Mauro Ramos, 1310, ali em Atlântico.
Na Atlântico, daqui a pouquinho, às 8, às 10, às meio-dia, às 15, em especial às 19h30, na rua Elisbão Pinto da Luz, 1348. Para mais endereços, o site é universal.org/localizar. Vamos agora ao momento de oração. O bispo Sérgio Mota, o guardião da família, vai fazer a oração em favor de todos. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra diz que clamou este justo, e o Senhor o atendeu, o respondeu. E é o que nós precisamos, meu Pai, de resposta. Precisamos, meu Pai, que o Senhor venha olhar para os aflitos, desesperados, pessoas que não, meu Deus, têm tido noites de sono, meu Pai, ficam acordadas e o pensamento trabalhando na situação, no problema, ela não consegue se desligar, meu Pai. Ela anda abalada, ansiosa. Estenda, meu Senhor, as tuas mãos àqueles que estão depressivos, angustiados. É o que eu te peço, meu Deus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. O guardião da Sagrada Família, o bispo Sérgio Mota, estará aqui orando sempre em seu favor e em favor do seu lar. Deus abençoe o senhor também, bispo Sérgio Mota, e toda a família do Senhor. Então, agora aguardamos por você. Você recebeu forças para se levantar. Reaja, amigo e amiga. Eu convoco você a estar conosco hoje. Vamos lutar juntos. Vamos levantar esse clamor a Deus. E Deus fará justiça na sua vida, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até um dos horários no dia de hoje. Até logo mais. De segunda a sexta, a caminhada da fé, rumo à fogueira santa da justiça. Às 10h30 da noite, direto do Templo de Salomão, bispos e pastores estarão orando com você e por você. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, TV Gazeta, TV Universal, Univervídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.